Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 26 de setembro, segunda-feira, dia de São Cosme e São Damião. São Cosme e São Damião foram médicos por profissão e apóstolos do coração. No Oriente são chamados de os não cobradores, porque nada cobravam dos pacientes pobres. Apenas queriam que por uns minutos os escutassem falar de Jesus e seu Evangelho. Tentaram fazê-los calar, mas em vão, e por isso foram perseguidos e decapitados. Era o início do século IV. Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 46 ao 50. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber quem deles era o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra nós, está a nosso favor. Aqui o Evangelho de hoje nos traz duas temáticas interessantes. A primeira, a questão de ser o maior. A lógica de Jesus é totalmente inversa na lógica do mundo. A lógica do mundo, o maior é aquele que tem poder, que domina sobre o outro. Seja esse poder devido ao cargo, seja esse poder por nível financeiro. Aquele que tem dinheiro tem poder. Aquele que tem poder tem dinheiro. Portanto, aqui a lógica do mundo é aquele que tem condições de dominar sobre o outro é poderoso. Então, os outros ficam submetidos a ele, submissos a ele. Na lógica do reino, não. Aquele que é o maior, ele tem que se tornar servidor de todos. Aí sim, este é o maior. Jesus quebra a lógica humana para que esta lógica do mundo não penetre no meio da comunidade cristã. Infelizmente, nos dias de hoje e ao longo destes 2000 anos da constituição da igreja, há um conflito muito grande. Por quê? As pessoas que frequentam as nossas comunidades, as nossas igrejas, são as pessoas que vivem no mundo. Portanto, muitas vezes elas trazem essa ideologia do mundo de poder, de controle, de dominação sobre o outro para dentro das nossas comunidades. E isso afeta, sem dúvida nenhuma, e acaba se tornando causa de escândalo e de contra-testemunho para os dentro da comunidade e para os de fora. Então nós temos que entender que aquele que está numa posição de autoridade, seja o pároco, seja o coordenador, eles devem sempre se colocar a serviço de todos os membros da comunidade e não a comunidade se colocar a serviço deles. Quando eu me ordenei, desde esses 13 anos de ministério, eu tenho justamente me pautado ou tentado me pautar sobre isso. Eu estou a serviço da comunidade. A comunidade não está ao meu serviço. Todas as vezes que eu peço alguma coisa para alguém, eu sempre agradeço no final. E eu sempre peço, eu não mando. Porque eu penso o seguinte, eu já sou padre, eu não tenho a necessidade de me autoafirmar. Eu não tenho que bater na mesa e dizer que quem manda sou eu. Não, as próprias pessoas vão ter essa consciência de que o padre é aquele que é a cabeça da comunidade. Ele age na pessoa de Cristo, portanto ele é o Cristo cabeça. E a comunidade, os membros da comunidade são o quê? Os membros do corpo. Então não há necessidade do padre ficar batendo na mesa e ficar dizendo que é ele quem manda lá. O próprio povo tem consciência de que a última palavra vai ser do padre, porque ele é o responsável, ele é o pai espiritual da comunidade. E muitas vezes me choca quando eu vejo alguns padres, principalmente no início do ministério, que eles têm uma necessidade de autoafirmação. Quem manda aqui sou eu. Ou maltrata o povo, ou pisa no povo. Uma coisa totalmente desnecessária e que acaba gerando um contra-testemunho. O padre ele está a serviço da comunidade. O padre, como está lá na carta aos Hebreus, é um homem tirado do meio dos homens, preparado nas coisas de Deus e devolvido aos homens para oferecer sacrifícios em nome destes homens. Então o padre é um homem consagrado a Deus para estar a serviço da comunidade, oferecendo sacrifícios em nome da comunidade a Deus.
né? Então não se pode deixar levar pela questão ideológica do mundo. Volto a dizer, isso aí inevitavelmente para aqueles que ainda não buscam viver o Evangelho ou não compreenderam bem o Evangelho, acabam trazendo essa ideologia. E aí muitas vezes quando eles são colocados em posição de destaque, eles querem dominar sobre os outros. Eu sou o responsável, eu sou o coordenador. Não. Aquele que está numa posição de liderança dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, ele tem que sempre se colocar a serviço dos outros. Coordenador não é aquele que coordenador e padre, né? Aquele que está a figura de autoridade, não é aquele que tem que controlar tudo. Não, ele delega tudo. Ele é o grande responsável, mas ele tem que aprender a delegar. Ele não pode centralizar tudo nele. Nesses 13 anos de ministério eu tenho feito justamente isso. Eu sempre delego as coisas. Eu não centralizo em mim. Porque hoje eu sou padre da comunidade. Amanhã eu posso deixar de ser. E a comunidade tem que caminhar independente do padre que esteja. Se tem um padre centralizador que centraliza tudo nele, a comunidade depende do padre. Aí amanhã ele vai embora, vem outro. E aí? A coisa não anda. Então eu sempre, desde da comunidade que eu estava anterior e na atual, eu sempre tento o máximo delegar. Por quê? Porque é o papel dos próprios leigos testemunharem o Evangelho também, não é só papel meu. Eu estou consagrado para ser o pai espiritual da comunidade. Mas a própria comunidade, ou seja, os membros da comunidade, têm que aprender também o seu papel como discípulo e missionário de nosso Senhor Jesus Cristo. E exercer esse papel lá fora, né? Então eu tento o máximo delegar as coisas para os outros, mas sempre estou à disposição. Se aquela pessoa a quem eu deleguei algo, ela não consegue sozinha, ela pode recorrer a mim. Mas é importante que ela aprenda a caminhar também independente. Por quê? Lógico, independente no sentido de ela tomar a iniciativa de fazer as coisas sempre em comunhão com a comunidade. Ou seja, sempre em comunhão com o pároco e com a comunidade. Mas ela tem que também ter aquela autonomia para que ela possa anunciar o Evangelho de Cristo. O segundo ponto é a questão de que João identifica alguém que expulsa em nome de Jesus. Aqui está claro que nós devemos compreender que não somente nós temos a palavra de salvação, os nossos irmãos protestantes também têm, e eles agem em nome de Cristo. Cristo atua lá também, Cristo age lá também. Não podemos achar que nós somos a última bolacha do pacote, que a salvação só vem através de nós. Não, a salvação vem através de Cristo. Lembremos aquilo que o Concílio Vaticano II nos diz, A igreja não é salvação, a igreja é instrumento de salvação. Ou seja, eu utilizo a igreja para alcançar minha salvação, mas a igreja não salva, porque quem salva é Cristo. Portanto, aqueles que anunciam em nome de Cristo, ou seja, os nossos irmãos protestantes, quando o fazem na autenticidade da mensagem evangélica e não utilizam o evangelho para ganho pessoal, eles também professam a fé neste Cristo, e Cristo lá também opera. E nós não podemos achar que isso é algo só nosso, porque não é. Todo aquele que anuncia a Cristo e vive o evangelho vai alcançar a salvação, e Deus age através dele. Obviamente que devemos compreender, e isso não é só na igreja protestante, temos muitos pastores que utilizam o evangelho e utilizam a comunidade para destaque pessoal. Aí concorrem a cargos políticos, fazem todos os seus membros votarem neles para poder o quê? Ter ganho pessoal. Ou então a questão financeira, Mas isso também, muitas vezes, pode acontecer até mesmo dentro da Igreja Católica. Muitos padres possam se utilizar da sua posição para também ganhar dinheiro em cima da comunidade. Então isso não é algo só dos protestantes, dos pastores protestantes. Muitas vezes os padres, envenenados pelo desejo e pela ganância, muitas vezes também, infelizmente, podem acabar aderindo a este projeto, que é um projeto humano, não é um projeto divino. Portanto, queridos irmãos e irmãs, lembremos sempre que nós devemos estar a serviço uns dos outros. E não nos preocupemos com os nossos irmãos protestantes. Eles também estão anunciando a construção do reino de Deus. Portanto, Deus age em nós
e também age neles. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.